Conjuntos. Podemos pensar num conjunto como sendo uma coleção de alguma coisa. Por exemplo, uma coleção de selos é um conjunto e cada selo é um elemento desse conjunto. Os alunos de uma sala formam um conjunto, em que cada aluno é um elemento. Um time de futebol também é um conjunto e cada jogador é um elemento desse conjunto. Temos, portanto, três maneiras de representar um conjunto. Uma é a representação tubular, a representação através de diagrama é outra e a representação através de propriedade é outra. Para representar um conjunto na forma de tabela, basta escrever seus elementos entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, A igual a ABCD, B igual a CDEF e C igual a 1, 2, 3, 4. Os nomes dos conjuntos são geralmente representados por letras maiúsculas, A, B, C, enquanto que os elementos são representados por letras minúsculas, A, B, C, D. A representação através do diagrama de Venn se dá indicando os elementos por pontos no interior de uma figura fechada. Já a representação através de propriedade é feita escrevendo a propriedade dos elementos que formam determinado conjunto quando houver tal propriedade. Por exemplo, imaginamos um conjunto A formado por todos os números pares. Ao invés de escrevermos todos os números pares entre as chaves ou no diagrama de Venn, escrevemos simplesmente A é formado por elemento x, tal que x é par. Observando os conjuntos do primeiro exemplo, notamos que o elemento B faz parte do conjunto A, mas não por conjunto B. Matematicamente, representamos isso por B pertence a A e B não pertence a B. Para relacionar elementos e conjunto, devemos usar esses elementos E, que é pertence, e esse E, com um corte, não pertence. Vamos conhecer alguns tipos de conjunto. Conjunto unitário, que é formado apenas por um elemento. Conjunto vazio não possui nenhum elemento. Representamos um conjunto vazio por esse símbolo ou este. Por exemplo, A igual a x, tal que x é a solução da equação x vezes 0 igual a 5. Conjunto finito são todos os conjuntos que contêm um número limitado de elementos. Por exemplo, A igual a 1, 2, 3, 4 e B, x, tal que x, são os divisores de 4. Conjunto infinito são todos os conjuntos que contêm um número infinito de elementos. Exemplo, A igual a x, tal que x, são os múltiplos do número 4. Conjunto universo. O conjunto universo de um estudo é um conjunto ao qual pertencem todos os elementos desse estudo. Por exemplo, se estivermos estudando jogadores de um time de futebol, o conjunto de todos os jogadores que já jogaram e que jogam nesse time é o conjunto do universo. Subconjunto. O subconjunto de um conjunto é formado pelos elementos desse conjunto. Por exemplo, se tivermos o conjunto ABCD, um subconjunto de A é o subconjunto B igual a AB. Outro é o subconjunto C, BCD. Desse modo, podemos dizer que um conjunto B será subconjunto de A, C e somente C, todo elemento de B pertencer a A. Indicamos que B é subconjunto de A por B está contido em A, ou A contém B. Porém, se tivermos um conjunto D igual a CDE, tal conjunto não será subconjunto de A e representamos tal fato por D não está contido em A, ou A não contém B. Usando o diagrama de Venn, podemos representar o subconjunto através da seguinte maneira: união e intersecção. A união entre dois conjuntos A e B é o conjunto dos elementos que pertencem a A ou a B. Representamos a operação de união da seguinte maneira: A união B. Por exemplo, peguemos o conjunto A
1, 2, 3 e B, 3, 4, 5. O conjunto A união B é A união B, 1, 2, 3, 4, 5. Note que o número 3, apesar de aparecer em A e B, foi escrito somente uma vez. A intersecção entre dois conjuntos, A e B, é o conjunto de elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Representamos a intersecção da seguinte maneira: A intersecção B. Tomando os conjuntos do exemplo anterior, temos que o conjunto A intersecção B é 3. Diferença entre conjuntos. A diferença entre dois conjuntos A e B, nesta ordem, é o conjunto de todos os elementos que pertencem somente a A. Novamente, usando o exemplo anterior, temos que o conjunto A menos B é 1 e 2. Notemos que tiramos somente o número 3, que faz parte tanto do A quanto do B. Se quisermos fazer B menos A, teríamos 4 e 5. Já entendi!